Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. O Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás promove essa semana mais uma edição do seu Café Consciência. Desta vez, o projeto recebe, na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, o pesquisador do Instituto de Química da UFG, o professor Nelson Roberto Antoniosi Filho, para tratar de uma nova técnica desenvolvida na universidade capaz de detectar casos de câncer precocemente. A técnica, que utiliza a cera de ouvido, é capaz de identificar desordens metabólicas, intoxicações e até casos de câncer. A palestra, chamada A Química Aplicada ao Diagnóstico Clínico, o que nossos ouvidos têm a nos dizer, será realizada na próxima sexta-feira, às 12h45, no Anfiteatro 1 do Instituto de Física da UFG, que fica no campus Samambaia. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje nós não teremos a participação da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual de Goiás, mas a gente traz as informações da instituição. A UEG divulgou na segunda-feira passada, o edital para o vestibular do primeiro semestre de 2020. São ofertadas 3.800 vagas divididas em 40 cursos. As inscrições serão feitas pelo site da UEG até o dia 11 de novembro. Já o vestibular deve ser realizado no dia 15 de dezembro. E a Universidade Estadual de Goiás realiza de 16 a 18 de outubro o seu 6º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. O evento congrega todas as áreas de formação e conhecimento e nessa edição tem como tema Ciência e Inovação como perspectivas para o desenvolvimento social e sustentável. O congresso será realizado no campus de Ciências Econômicas e Humanas da UEG, que fica na cidade de Anápolis. E falta menos de um mês para as provas do Enem. A jornalista Isaura Carrijo produziu uma matéria com as principais informações sobre o exame. Vamos ouvir. Os locais de prova e o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estarão disponíveis para consulta a partir do dia 16 de outubro. O cartão de confirmação não é obrigatório nos dias do Enem, mas a recomendação é de que o estudante leve o impresso para facilitar a localização dentro do prédio em que será aplicado o exame. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, neste ano 5 milhões de inscrições foram confirmadas. As provas serão aplicadas em 1.727 municípios brasileiros, nos dias 3 e 10 de novembro. De acordo com o INEP, todas as provas já foram impressas e estão prontas para distribuição. É sempre bom lembrar que os estudantes precisam seguir à risca as regras do edital, pois o descumprimento das normas pode eliminar o candidato da disputa. Em 2018, 137 candidatos foram desclassificados do exame, segundo o INEP. A redação é uma parte importante do exame. Caso ela seja zerada, o candidato pode ser eliminado. Além disso, a fuga ao tema, letra ilegível e desenhos na folha de redação também podem desclassificar o candidato. O edital do Enem destaca ainda que não é permitido que o candidato use nenhuma peça que cubra os cabelos ou as orelhas. Por isso, boné, chapéu, viseira e gorro são proibidos no dia da prova. Óculos escuros também não podem ser usados durante a prova. Vale lembrar que a leitura dos gabaritos é feita por uma máquina que detecta apenas a cor preta. Por isso, canetas coloridas e também a caneta azul não é permitida na prova. No dia da prova, só é permitido usar caneta preta, fabricada em material transparente. Outro ponto que merece atenção é o uso do celular. O candidato pode ser desclassificado mesmo que o aparelho toque ou o alarme do celular dispare. Por isso, todo cuidado é pouco. A orientação é que antes do aluno entrar na sala, o celular seja desligado e colocado dentro de um envelope. Além disso, nunca é demais alertar que após o início das provas, o
O candidato não poderá se comunicar de nenhuma forma com ninguém que esteja dentro da sala. Ele só tem permissão para falar com o fiscal ou o aplicador da prova. Deixar a sala antes de decorridas 2 horas do início do exame também elimina o participante. O primeiro dia do Enem 2019, que acontece em 3 de novembro, terá 45 questões objetivas de linguagens e códigos, 45 perguntas de ciências humanas e uma redação. Já o segundo dia, em 10 de novembro, contará com 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Os portões dos locais do Enem 2019 serão fechados a 1h da tarde e as provas serão aplicadas pontualmente a 1h30, horário oficial de Brasília. Para saber mais sobre as regras durante a realização das provas, é só acessar o edital do Enem no site inep.gov.br. Em Goiânia haverá um aulão do Enem no dia 26 de outubro. Esta será a segunda edição do evento, que é realizado pela TV Anhanguera em parceria com o SESI e tem como objetivo oferecer uma grande revisão de conteúdo para quem vai fazer a prova do Enem. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro na sede da TV Anhanguera, em Goiânia, ou no Passeio das Águas Shopping, por meio da troca de 2 quilos de alimentos não perecíveis. São 600 vagas disponíveis, sendo 500 para alunos de escolas públicas e 100 para estudantes da rede privada. O aulão será realizado no Teatro do SESI, que fica no setor Santa Genoveva, em 2 turnos, matutino e vespertino. Durante a manhã serão exploradas disciplinas ligadas às ciências humanas e linguagens, como língua portuguesa, interpretação, planejamento e estratégia. Já na parte da tarde, os conteúdos serão voltados às ciências da natureza, como biologia, química, física, matemática e tecnologias. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Começa na Universidade Federal de Goiás, na próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, a 16ª edição do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o COMPEX. Desta vez, o evento será mais longo e será realizado entre os dias 16 e 23 de outubro. O tema a ser abordado será bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, fala da importância das discussões envolvendo o tema bioeconomia e da relevância da pesquisa científica neste contexto. COMPEX, numa nova modalidade, esse COMPEX vai durar uma semana. Nos últimos dias dessa semana nós teremos as apresentações, algumas palestras, e na semana que vem teremos a mostra tecnológica, a mostra de inovação tecnológica no COMPEX, e com um tema extremamente importante, né? A bioeconomia, como utilizar a nossa biodiversidade, a nossa riqueza para o desenvolvimento. Sabemos do potencial absolutamente inexplorado ainda da nossa biodiversidade e como trabalhar isso, né? E só tem uma forma de trabalhar isso, né? Com pesquisa, com ciência, com tecnologia, e é claro que para isso a gente precisa de financiamento. E nos preocupa muito, né, a situação da FAPEG, que é a nossa agência de pesquisa do Estado, que passa aí por questionamentos, inclusive com a sua desvinculação orçamentária, mas também a situação nacional. E além aí de uma duração maior, né, o COMPEX deste ano também terá uma edição especial do Curta Campus UFG, como lembrou o reitor da UFG. Nessa edição, a gente trouxe também o Curta Campus, que acontecerá no sábado, para dentro do COMPEX, dentro da programação do COMPEX. Então, o Campus Samambaia receberá pessoas lá para oficinas, para piquenique, para brincadeiras, enfim. A gente espera que a comunidade goianiense vá para o campus, né? Isso tudo fazendo parte da grande programação do nosso COMPEX. E hoje a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás promove aula especial de italiano ministrada pelos professores do Laboratório de Língua e Cultura Italiana, EduLíngua. A atividade é promovida pelo Centro de Línguas, UFG, e marca a participação da Universidade e também de Goiânia, né, na 19ª Semana da Língua Italiana no Mundo, que oficialmente acontece entre os dias 21 e 27 de outubro.
para nos contar mais sobre essa programação, sobre essa semana de italiano, né? A gente conversa agora com o professor Alisson Silva. Ele é do curso de italiano da UFG. Olá, professor, obrigada por falar conosco. Bom dia, de nada, é um prazer falar com vocês mais uma vez, com a nossa Universidade Federal de Goiás. Então, professor, essa semana de divulgação do idioma e da cultura, né, italiana já está aí na sua 19ª edição. O que motiva essa ação? Por que a preocupação aí em divulgar o italiano para o mundo? Então, como nós sabemos, o Brasil é um país de colonização, sobretudo o sul do Brasil, o estado de Espírito Santo e também o sudeste. Nós temos a presença de colônias, famílias e da tradição italiana, que anos atrás, por ocorrências de guerra, o Brasil acolheu muitos estrangeiros, entre eles italianos. E essa cultura se expandiu, chegando até o estado de Goiás também, onde nós temos ali a cidade de Nova Veneza, e ali também tem toda a tradição italiana. E o Brasil, aí nós temos em vários lugares a cultura, a divulgação da cultura, a língua e o estudo da sociedade na Itália. E a UFG... Então isso motiva... Pode terminar, professor, desculpa. Isso motiva a propagação, né, da Semana Italiana no mundo, que é uma língua muito bonita, muito particular e que o mundo inteiro aí estuda o italiano e é promovida essa Semana da Língua e da Cultura Italiana. Existe muita semelhança, professor, entre as culturas brasileira e italiana, por exemplo? Sim, a gente pode encontrar algumas semelhanças entre essas culturas, sobretudo o sul da Itália, onde nós temos aí um povo muito acolhedor, um povo caloroso, que é um ponto que eu acho muito particular também do povo brasileiro com o povo italiano. E depois nós temos também aí a culinária italiana, não é que é de tanta semelhança com a brasileira, mas conhecemos bem a pizza, o macarrão, que depois se torna também para nós um prato típico. E a gente gosta, né, professor, de comida italiana, né? Muito, muito. Eu, particularmente, toda semana em casa aprendi a fazer a pesto alla genovese, a pasta alla carbonara. Então, são pratos muito interessantes, fáceis de fazer e deliciosos. E como é que está essa área de italiano na UFG, professor? Além da graduação, então, né, tem outras atividades aí oferecidas à comunidade? Tem, nós promovemos sempre que possível, justamente com a Embaixada de Brasília, ali na universidade, filmes, propostas de canto, de coro, para interação com a língua e com a cultura italiana. Então, a universidade sempre promove. Na Faculdade de Letras, várias atividades, basta acompanhar o site da Faculdade de Letras e do Centro de Línguas, e também as redes sociais, e a gente sempre promove atividades envolvendo a língua e a cultura italiana. Todos os anos nós temos um encontro de estudantes e professores e simpatizantes da língua e da cultura italiana. Geralmente nós escolhemos um lugar, um campo, uma fazenda, e ali nós passamos um dia todo com atividades dinâmicas, gincanas e a culinária italiana. É muito divertido. E tem também, né, professor, o Centro de Línguas aí da UFG, né, que oferece o curso de italiano às pessoas interessadas, né? Isso, o Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Letras, no campus Samambaia, oferece todos os semestres italianos do nível 1 ao nível 6. Né? Então, o aluno tem a oportunidade, o candidato, de estar 3 anos envolvido com todas essas atividades, que não são poucas, da língua e da cultura italiana. Então, nós temos italiano 1, 2 esse semestre, italiano 3, italiano 5 e 6. Professor, é difícil aprender italiano? Não é difícil, sobretudo que é uma língua da mesma raiz da nossa língua, do latim, então não é uma língua tão complicada de aprender. E depois é uma língua muito bonita, o pessoal tem como uma língua muito romântica, mas de fato é uma língua muito particular, porque ela expressa muito para o italiano a cultura que está intrinseca à língua dele, né? A cultura italiana é muito expressada pela língua. Para os italianos, a língua é de fato o ápice, um dos ápices da cultura deles, além da culinária. O italiano é muito importante, a língua italiana. Então não é difícil de aprender, porque é semelhante à nossa. Claro que requer do aluno, do candidato, um esforço, um estudo semanal que a pessoa tem para interagir e integrar-se à língua.
Professor, essa aula, né, que está acontecendo hoje, haverá outros eventos aí da Semana Mundial da Língua Italiana aqui em Goiânia, na UFG? Sim. Então nós temos o dia 14 hoje e no dia 26 nós temos o dia todo de programações, né, com palestras, apresentação do coro italiano e algumas pessoas que tiveram experiências na Itália, de estudo, de turismo, e que falam dessa experiência, como que é estar na Itália, envolver com a cultura, com a sociedade italiana, no dia 26 de outubro. E aí essas atividades são abertas, professor, às pessoas São da comunidade que abertas. quiserem participar? É preciso fazer inscrição? Tem alguma taxa? Não, são todas gratuitas, são abertas a toda a comunidade, inclusive aos alunos da UFG, as atividades valem hora curricular. Uhum. Então vamos aproveitar, né, e convidar as pessoas aí a participar, né, professor? Conta aí pra gente onde é que vai ser, como é que as pessoas podem... Então hoje, às 20 horas de hoje, na Escola de Cultura e Língua Italiana, Italianotti, no setor Coimbra, ali do lado da paróquia São Judas Tadeu, nós temos a presença desses 2 italianos, que é da Escola de Italiano e Língua, que vão estar conosco para falar, para comunicar, para interagir com o pessoal, falar sobre a cultura deles. E no dia 26, a parte da manhã, a partir das 8 horas até as 17 horas, então tem várias atividades durante o dia. Queremos convidar a todos vocês, alunos, professores e simpatizantes da língua italiana, para estar nestes momentos conosco na Semana Mundial da Língua Italiana no mundo. E aí, né, professor, quem quiser saber mais sobre italiano, quem quiser aprender a língua italiana, é só procurar o Centro de Línguas da UFG, não é? Isso, entre em contato no site do Centro de Línguas ou da Faculdade de Letras ou pelos telefones que estão dispostos no site e vai até lá dar uma olhadinha no horário, na grade. Nós oferecemos aulas à noite, a partir das 17h30 e 40 e aos sábados, pela manhã toda e à tarde toda, para quem não pode participar das aulas do meio de semana, pode participar, fazer as aulas aos sábados. Tá certo. Professor Alisson, muito obrigada por sua participação aqui no programa Intercampus. Então, boas atividades aí para vocês. É um prazer, sejam todos bem-vindos. Benvenuti. Grazie. Tchau. Obrigada, professor, um abraço. O ir e vir em uma grande cidade, de carro, ônibus, bicicleta ou mesmo caminhando, é sempre um desafio. Em Goiânia não é diferente. Por isso, pensar alternativas e soluções para uma melhor mobilidade urbana é sempre necessário. Na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em Geografia, uma pesquisa de mestrado analisou a ciclomobilidade como uma alternativa para a mobilidade urbana de Goiânia. O responsável pelo estudo foi o pesquisador João Paulo Fonseca, que conversa com a gente e nos conta mais sobre o trabalho que realizou. Olá, João Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Ana Flávia, eu que agradeço. Então, João, antes de qualquer coisa, né, conta aí pra gente, qual foi seu objetivo, o que você quis descobrir ao fazer a pesquisa Ciclomobilidade, uma alternativa para a mobilidade urbana de Goiânia? Bom, Ana Flávia, a princípio a pesquisa ela objetivou fazer um diagnóstico, ou seja, espacializar as infraestruturas cicloviárias da cidade de Goiânia. E aí, durante a realização do estudo, foi investigado também, junto aos ciclistas e aos gestores de trânsito da cidade, que a construção de infraestrutura cicloviária poderia ser um convite para que mais pessoas pudessem utilizar a bicicleta como meio de transporte. E nesse seu estudo, João, o que foi assim de mais interessante que você constatou? A gente tem uma ciclomobilidade em Goiânia? Bom, Ana Flávia, a ciclomobilidade em Goiânia ela ainda é muito incipiente. As poucas infraestruturas cicloviárias que nós temos, elas estão dispostas em alguns bairros, considerados no centro expandido ou próximos ao centro, e de modo que eles não formam uma rede, ou seja, eles não estabelecem uma conexão entre si. Outra constatação, Ana Flávia, em relação à questão da concentração, da disposição, da espacialização dessas infraestruturas, sobretudo em bairros de maior poder aquisitivo, onde as pessoas têm um maior rendimento médio mensal. Ou seja, essas infraestruturas cicloviárias, portanto, elas não atendem exclusivamente necessitam da bicicleta, que geralmente são os trabalhadores de menor renda e que moram nos bairros periféricos pobres. A gente percebe, né, João Paulo, pelo menos eu percebo, né, pelas ruas de Goiânia, muitos ciclistas.
Se a gente tivesse aí melhores vias, né, para esses ciclistas, provavelmente esse número poderia ser bem maior, né? A gente tem uma cidade plana, né, que proporciona aí um deslocamento fácil com bicicleta, não é? Bom, Ana, nós temos de fato uma geomorfologia plana que favorece a utilização da bicicleta como meio de transporte. Existem muitos ciclistas na cidade de Goiânia e, de fato, se houvesse uma infraestrutura cicloviária mais adequada, mais completa, de modo a formar uma rede, para que as pessoas pudessem se deslocar por diferentes pontos da cidade, com certeza isso seria um fator atrativo, um convite para que mais pessoas aderissem à bicicleta. A gente pode arriscar dizer por que a gente não tem? Bom, Ana, eu tenho uma ideia. Eu penso que a grande questão não é uma incapacidade técnica. Eu penso que o grande problema é a falta de vontade política. Mas por quê, né? Se a gente poderia ter uma cidade mais organizada, menos poluição, nós temos um transporte público ruim. Por quê? O que você acha que está faltando assim para que haja esse impulsionamento, até do ponto de vista político? Bom, é necessário que se estabeleça uma conexão entre o que precisa ser feito e as ações dos responsáveis pelo planejamento urbano. Eu acredito que de fato seja isso, viu, Ana Flávia? Não é uma questão de incapacidade técnica. O que falta, às vezes, é a vontade política. Nesse exato momento em que nós conversamos, a cidade de Goiânia, ela fomenta novas obras, investimentos, que estimulam a utilização do veículo motorizado individual. A gente pode citar agora as obras que estão sendo feitas aí, por exemplo, no cruzamento da 90 com a 136, acho que da Avenida E com a Marginal Botafogo. Então, esse tipo de intervenção no espaço urbano, ele apenas estimula a utilização do automóvel, do veículo motorizado individual. Goiânia, né, João Paulo, completa aí 86 anos nesse mês de outubro. A cidade, aí, quando ela foi planejada, né, ela não foi pensada para as bicicletas. E aí você está me dizendo que seria possível fazer isso hoje, né, adequar a cidade também para os ciclistas, não é? Com certeza. A cidade, ela não é, vamos dizer assim, uma obra definida, concluída. É algo que pode ser modificado e melhorado. E você tem razão, viu, Ana Flávia? Goiânia é da década de 30 e ela é contemporânea à expansão da indústria automobilística e aquele ideal de cidade moderna. Mas tem um outro aspecto que eu acho que a gente precisa tocar, que não basta adaptar a cidade para a bicicleta, né? É preciso criar uma cultura aí também de respeito, né? Inclusive ao ciclista, né? Claro, é importante também que esse aspecto ele seja ressaltado. É muito mais importante, às vezes, que a ciclovia, talvez seja o respeito. Na sua pesquisa, você também estudou aí um pouco sobre o compartilhamento de bicicletas, né? Essa é uma modalidade interessante, que vem dando certo? O que você pôde constatar? Bom, Ana, a exemplo das infraestruturas cicloviárias de Goiânia, nós notamos que nas periferias pobres, nas periferias que concentram, né, maior número de trabalhadores de menor poder aquisitivo, esse tipo de serviço ele não está disponível. Mas, de qualquer forma, eu considero que o serviço de bicicletas compartilhadas é um sucesso. Querendo ou não, deixar bicicletas à disposição dos habitantes da cidade equivale a quase obrigá-los a se encontrar, a se verem nas ruas, a socializarem nesses espaços urbanos. Mas aí também parece que nessas bicicletas, né, existe essa concentração, né, no centro da cidade, na região mais central da cidade, não é? Exato. Essas estações estão presentes no Marista, no Bueno, no bairro Bela Vista, setor oeste, universitário, setor Pedro Ludovico e também no centro. Ou seja, Goiânia tem mais de 800 bairros e cerca de 9 bairros concentram esse tipo de serviço. A gente conversando aqui, eu fico pensando, né, parece que a cidade, ela só é pensada, né, para as áreas centrais, não é isso? Ou eu estou enganada? Eu concordo contigo, Ana Flávia. A cidade, ela tem esse caráter, esse aspecto excludente. Existe essa questão da exclusão social, e eu penso que a bicicleta ela é uma forma de promover a ideia da justiça social. Até mesmo porque, nos bairros periféricos, Ana Flávia, o serviço público que nós temos, no caso, os ônibus, às vezes eles são insuficientes, eles são de baixa qualidade. Então, a bicicleta, ela pode aumentar a abrangência, o deslocamento espacial dessas pessoas e, ao mesmo tempo, eu penso que pode valorizar a cidadania dessas pessoas. João Paulo, mas será que a gente consegue terminar essa nossa conversa com alguma perspectiva positiva, né? Você acredita aí que a gente caminha para ter uma capital, né, uma Goiânia com melhor e mais adequada ciclomobilidade? Eu penso que sim, Ana, porque a cidade é um espaço físico finito e a expansão da frota de veículos motores ela não pode ser contínua. Haverá um momento que as pessoas terão que fazer essa substituição de modal. É necessário que elas deixem o carro em casa e utilizem o transporte coletivo ou mesmo a bicicleta.
Então eu penso que as perspectivas para o futuro elas são boas. Pode ser que a gente avance nesse sentido, da valorização da bicicleta como meio de transporte. E um estudo como esse que você fez é importante nesse sentido, né? Porque deixa mais claro, né, os problemas registrados e possíveis soluções, não é? Bom, eu penso que sim. É um estudo que levanta a discussão. Então, nesse sentido, pode ser que sejam criadas políticas públicas, pode ser que isso desperte o olhar dos nossos gestores de trânsito e mobilidade urbana. Você levou esse seu trabalho ao conhecimento, por exemplo, dos gestores do município de Goiânia? Sim, inclusive alguns foram consultados. Representantes da CMTC, vereadores de Goiânia, foram ouvidos. Que legal. João Paulo, muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo seu estudo, então. Tá certo, agradeço o contato. Qualquer coisa eu estou à disposição, viu, Ana Flávia? Tá certo, João Paulo. Muito obrigada. Um abraço. Tá certo, obrigado. Bom dia. Essa foi a participação do pesquisador João Paulo Fonseca, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. E com essa entrevista, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela audiência e até amanhã.